Então sabemos que a palavra filosofia significa amigo da sabedoria, né? Sabedoria proposta pelo conhecimento filosófico, que é diferente de outros saberes. Todos nós aqui temos saberes, e os saberes que nós caminhamos com ele no dia a dia chama-se conhecimento de senso comum. Isso nós vimos, não vimos? Que é baseado na opinião, na crença e na tradição. Então nós temos as nossas opiniões, que é de fórum íntimo, nós temos as nossas crenças, que são coisas que nós formamos na consciência de acordo com as nossas experiências, nossas vivências, nossos sentidos. Mas nem tudo que os nossos sentidos veem são reais, não é? Nós tínhamos uma concepção sobre a natureza até que nós descobríssemos, através da ciência, que a natureza é formada por átomos, não é? Então, isso revolucionou a nossa consciência. Nós vemos o Sol de uma determinada cor, o Sol é daquela cor? De jeito nenhum. As coisas não são exatamente como nós vemos, sentimos, mas essas coisas formam crenças. Então, a crença é aquilo que nós formamos na consciência de acordo com as nossas vivências, experiências, e a tradição, que é o conhecimento que passa de geração para geração. Então, o conhecimento filosófico é um conhecimento de outra ordem. É um conhecimento que se dá através de conceitos. Hoje em dia, se nós formos para as redes sociais, as pessoas estão discutindo o quê? Ser esquerdista, ser de esquerda é um conceito. Ser fascista, ser de extrema direita, ser de direita é um conceito. Mas, se você perguntar para a maioria esmagadora das pessoas, mas o que é ser de direita? O que é ser de esquerda? Dificilmente alguém vai te responder de forma objetiva o que isso quer dizer. Então, é isso. Então, o conhecimento de senso comum se difere do conhecimento filosófico, que é um conhecimento que procura compreender conceitos. É por isso que a gente de filosofia estuda Sócrates. Sócrates tinha um conceito sobre a vida, sobre a realidade. Platão tinha outro conceito. Aristóteles tinha outro conceito. Byung-Chul Han, que é um filósofo da atualidade, tem outro conceito. E o conceito, ele se adequa a cada época. E nesse bimestre também, nós vamos aprofundar o conhecimento. Vamos falar sobre o conhecimento. O que é conhecer? O que é saber? Falamos do conhecimento de senso comum. É um tipo de conhecimento. Falamos do conhecimento filosófico. É um tipo de conhecimento. Mas existem outros conhecimentos. O conhecimento de senso comum, como eu falei, ele é baseado na opinião, né? Na crença e na tradição. O conhecimento filosófico é um conhecimento que se dá por conceitos. Mas existe também o conhecimento mítico. Vocês já ouviram falar do conhecimento mítico? O que é um mito? O mito é uma narrativa, né? Todos aqui creem em Jesus? Nos orixás? Em Maria? Em José? Todos creem na presença do sagrado? Né? A maioria das pessoas brasileiras crê no sagrado, crê em Deus, crê nos deuses, tem uma esperança de uma vida após a morte. Esse conhecimento sobre o sagrado é chamado de conhecimento mítico, porque ele é baseado numa narrativa. E cada religião tem uma narrativa sobre a realidade. Então, a palavra mito significa narração ou narrativa. Então, se você abre o texto bíblico, você vai ver ali uma narrativa. E quando eu falo mito, eu não estou falando que é mentira e não estou falando que é verdade. Estou falando que é uma narrativa que aqueles que creem no Deus da Bíblia
entendem que aquela narrativa é correta, é verdadeira. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, essa narrativa, ela é uma narrativa mítica, porque ela remete à presença do sagrado. Há um Deus, houve a criação. Outros povos, como os gregos, por exemplo, já entendiam que a realidade surgia da relação sexual entre os deuses. Os deuses gregos transavam, né? Urano, o céu, se relacionou com Géa, a terra. Na mitologia grega diz que a Géa, a terra, gerou Urano, o céu e a terra se apaixonaram, o céu creu na terra, o céu pegou a terra, e a terra teve um filho com o céu. O nome do filho da terra e do céu, vocês sabem? Qual o nome do filho da terra com o céu? Vocês não sabem? Vocês estão muito desinformados. O céu pegou a terra, vocês não sabem o nome do filho. Que horas são agora? Que horas são? Você fala a hora, você vai descobrir agora o nome do filho da terra com o céu. 8h31. Hã? 8h31. O nome do filho da terra é isso aí, da terra com o céu. É Cronos. É o deus do tempo. Tempo. Ele falou sobre o tempo. Então, Cronos, o deus do tempo, é o filho da terra com o céu. Entendeu? Então, na narrativa mítica do grego, os deuses tinham essa... Porque pensam bem, as pessoas já intuíam que na natureza, no universo, tudo se atrai e se repele. Até hoje, né? O que é a lei da gravidade? Nós somos atraídos para o centro da Terra, senão nós nos perderíamos no espaço. Mas para que outros astros e outros meteoros não se choquem com a Terra, há uma repulsão. Então, lá no passado, as pessoas já intuíam que o universo é feito dessa atração e essa repulsão. Por isso é que os gregos falavam de Eros. O Eros, que é encarnado, que é mitificado no Cupido, o Cupido flechava a pessoa e a pessoa se perdia. O Eros, que era filho de Afrodite, deu uma flechada na mãe e a mãe se perdeu de paixão por Adonis, um jovem. Uma deusa se apaixonou por um jovem. Então percebam que... Então, continuando aqui a contar a história para vocês da paixão do céu e da terra, porque o céu pegou a terra, aí nasceu Cronos. E Cronos ficou com ciúme do poder do pai de Urano. O Cronos falou: por que meu pai tem tanto poder e eu estou aqui desmerecido? Aí o que Cronos fez para tomar o poder do pai? Você sabe o que ele fez? Ele cortou o bilau do pai. Cortou o pinto do pai. Aí o pinto do pai sangrou. E o sangue que saiu do testículo de Urano caiu no mar. E nasceu Afrodite, a deusa do amor, Vênus. Né? Por isso que tem camisa de Vênus, doença venérea. Essa palavra Vênus, ela se multiplica em vários sentidos. Aí, ele, logicamente, o pai, sem bilau, perdeu o poder. Aí, Cronos tomou o poder do pai. E naquilo que ele toma o poder do pai, ele tem filhos com a deusa Réia. E Cronos raciocina: se eu cortei o bilau do meu pai para ficar com o poder dele,
que meus filhos vão fazer comigo? Olha a conspiração, né? O presidente da República não confia em ninguém, bota um montão de gente no ministério e depois vai minando a pessoa, né? Eu acho que Bolsonaro aprendeu isso com o ele aprendeu a ser assim ele andou lendo mitologia e ele aprendeu isso com Urano. Aí o que Urano faz? O que Cronos faz? Ou melhor, ele aprendeu isso com Cronos, né? O que Cronos faz? Cronos come os filhos. Ele comeu os filhos. Aí, naquilo que ele come os filhos, um escapa, que é Zeus. Zeus escapou e Zeus falou: agora a gente precisa arrumar uma artimanha para que a gente liberte para que eu liberte os meus irmãos do estômago do meu pai. Aí ele se une à mãe, faz uma bebida alérgica e dá para Cronos beber. E Cronos vomita os filhos, que fazem guerra contra ele, vence-o e toma os reinos da natureza que estavam com ele. Aí Hades fica com as partes baixas da terra, Poseidon fica com o mar, e, dentre muitos, Zeus, que foi o deus que escapou, que também tem um outro nome dele, daqui a pouco eu lembro. Zeus fica com as partes do Monte Olimpo, né? E o Monte Olimpo, onde era a morada dos deuses, fica sob a presidência de Zeus, que é também Júpiter. E então é assim. Vocês acreditam nisso? Por que não? Uma história tão interessante. Mas por que nós não acreditamos? Porque não está dentro da nossa narrativa. A nossa narrativa é outra, né? É uma coisa aparentemente sem lógica, né? Mas vamos tentar pensar com a cabeça deles. Se todas as coisas, se todas as relações entre os homens, se todos os homens se relacionam sexualmente e geram filhos, geram gerações, por que não os deuses não transavam? Aí você vai dizer assim: não, mas Deus é espírito. Mas aí você está falando de uma outra tradição. Você está falando da tradição judaico-cristã, que entende que Deus é dessa maneira. Então, dependendo da tradição, dependendo da cultura, a narrativa muda. Então, o conhecimento mítico é esse conhecimento da narrativa mítica. Então, existe o dogma da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando os portugueses chegaram no Brasil, e para explicar para os índios que o pai teve um filho sem mãe, entende? Os índios: mas como assim? Se tem um pai que teve um filho, quem é a mãe? Mas para a gente está tranquilo, né? A nossa tradição entende que o pai teve um filho no ventre de uma mulher e para a gente está tranquilo. É a nossa narrativa. Mas lembra, não sei se vocês já ouviram a música do Legião Urbana, que fala a música Índios. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Ele está tentando reproduzir o que os índios pensavam. Afinal de contas, é um Deus ou é três? Não é um, não, mas é trindade. O um é três e três é um. Então, mas para a gente está tranquilo. Está dentro da nossa narrativa. Então, por isso que o conhecimento mítico é esse conhecimento que se baseia na narrativa a respeito do sagrado. Aí, se você for ver, por exemplo, os ícones divinos, os deuses da mitologia hindu, você vai ver um deus meio azulado, cheio de braços, né? Aquele montão de braços simboliza poder. Então, a gente só tem um braço, 2 braços, então a gente só pode abraçar um. Como o Deus da mitologia hindu tem um montão de braços, então ele pode abraçar a geral.
Então, a narrativa mítica faz parte do conhecimento mítico, que é diferente do conhecimento filosófico. Então, quando a gente fala de conhecimento, tem o conhecimento filosófico, de senso comum, o conhecimento mítico, tem o conhecimento teológico. Eu sou formado também em teologia. A teologia se apropria da filosofia para explicar, aí entra a razão. Porque essas coisas que eu falei para vocês aqui, aparentemente não tem nenhuma razão de ser. Quando o texto bíblico é escrito de Gênesis a Malaquias, ele é escrito sem o primado da razão. Ali o que valia era a crença naquela divindade que os judeus chamavam de Jeová. Então, quando Jesus vem à Terra e depois que morrem os últimos apóstolos, a tradição grega já tinha tomado vários povos, inclusive os povos ali de Israel, né? Então os gregos trazem a razão, a lógica, o logos, né? Por isso que toda palavra que a gente fala referente à ciência tem o logos, que logos no grego significa razão. Então tem psicólogo, né? Teatrólogo. Então é por isso. Psicólogo, teatrólogo, astrólogo, que a palavra logos no grego significava razão. Como o conhecimento, como o grego expandiu a razão, como é que agora a gente vai explicar para as pessoas que veio um homem na Terra, nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e vai voltar? Como é que você vai explicar para as pessoas? Aí entra a teologia, para explicar racionalmente para as pessoas esse babado todo. Aí entram os pais da igreja, só que para explicar, eles usavam exatamente os filósofos, Platão, né? Primeiro, Platão foi o mais usado a partir do 10º século, mais ou menos, 11º, é que começam a explicar a partir de Aristóteles também. Aí entra a teologia, que é teologos. Ou seja, mais uma vez a palavra, né? Tel significa Deus no grego, logos, teologia, explicação racional sobre o sagrado. A princípio a teologia tinha... Todo teólogo a princípio cria. Hoje em dia não, se você for para um seminário de teologia, os caras estudam sobre o sagrado, sobre os deuses, mas eles mesmos não creem. Necessariamente não creem. Algumas turmas que eu tive eu peguei algumas matérias na faculdade com as turmas de teologia. Tinha alguns professores lá que ensinavam teologia, mas eles não necessariamente, eles eram teólogos, porque explicam sobre o que é o sagrado, culturalmente, historicamente, mas não necessariamente creem. Aliás, tem um professor que eu conheci na UFRJ, André Leandro Chevitarese. Aí as pessoas ficam sabendo que ele conhece muito sobre cristologia, né, e vão estudar com ele. Alguns entram e viram ateu. O pastor vai estudar teologia, sai ateu. Isso acontece muito. Porque as pessoas começam a racionalizar, alguns racionalizam demais, e o professor... Oi? Alguns racionalizam demais e acabam racionalizando demais a fé e a razão. Até que ponto elas dialogam? Entendeu? Aí, mas a maioria das pessoas que foram estudar com André Leandro Chevitarese, inclusive um professor que eu conheço, fez teologia com ele, saiu bem cético. E ele chama, inclusive, as pessoas que visitam a igreja de banquinho. Não, mas isso aqui é entre a gente, não pode falar para o banquinho não, tá? Então, mas esse é o conhecimento teológico. Tem também o conhecimento científico. Esse conhecimento científico já é um conhecimento que se dá através
da experimentação, né? Se você tomar um remédio que seja dipirona, a dipirona foi testada, senão ela não poderia chegar até nós. A vacina, as vacinas que chegaram nos nossos braços, todas elas foram testadas. E o conhecimento científico é esse conhecimento que usa um método, que é o método da experimentação. Então, para ser científico, tem que experimentar. Primeiro, para ver se, inclusive em relação à vacina, várias pessoas foram pegas entre aspas, né? Se doaram como voluntárias para a vacina ser aprovada. E foram, né, e as vacinas que estão aí, a Pfizer, a AstraZeneca, a Coronavac, foram bem sucedidas, graças a Deus. Então, o conhecimento científico é esse conhecimento que se utiliza da experimentação, inclusive para chegar a conclusões sobre a sociedade. Ciência, por exemplo, pesquisa para presidente. Geralmente as pesquisas acertam, né? Mas eles saíram entrevistando todo mundo? Não, eles têm uma amostragem, e aquela amostragem que eles pegam, de acordo com a faixa etária, idade, escolaridade, dão a eles uma noção, uma amostra da tendência. Porque nós pensamos por tendência. Por isso que quando a sociologia foi inventada por Emile Durkheim, a primeira coisa que ele inventou foi a estatística. Aí Emile Durkheim pensou assim: as pessoas tinham um conhecimento mítico a respeito do suicídio, né? Estava possuída. Aí Durkheim chegou, através da estatística, à conclusão que as pessoas se matam mais em momentos de crise. Então, ele inventou estatística para chegar ao fato social. Quando os institutos de pesquisa pegam aquela amostragem, que geram aquela amostra, eles chegam a um fato social. Tantos por cento da população vão votar no Bolsonaro. Mas aquilo é um fato social. E, na maioria esmagadora das vezes, eles acertam. Às vezes, para presidente, desde a redemocratização, as pesquisas nunca erraram. Sempre, né? Agora o presidente está dizendo que a urna é fraudada, mas a urna fraudada sempre está de acordo com a pesquisa. Não entendo isso. A urna fraudada sempre. E ele está desde 88 se elegendo pela urna fraudada, né? Desde 88 não. As urnas eletrônicas vieram depois. Mas ele e a família têm se elegido pelas urnas, que ele chama de fraudado. Então ele tinha que renunciar, né, para criticar as urnas, entre aspas, fraudadas. E o conhecimento filosófico, esse conhecimento que se dá por conceito. Ser filósofo é dominar, criar e dominar conceito. O que é ser de esquerda? O que é ser de direita? Seu esquerdista, seu coxinha, seu fascista, está muito da moda agora, seu fascista, seu esquerdista, seu esquerdopata. O que é ser de esquerda? Às vezes a pessoa não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que está falando. Ser de esquerda é porque na Revolução Francesa, quem queria a Revolução Francesa nas Assembleias Gerais se sentavam à esquerda do rei. Quem queria conservadorismo, que a monarquia continuasse, se sentava à direita. Então a esquerda ficou com esse símbolo de mudança e igualdade. E quem queria que o rei continuasse sendo poderoso, ficou com o nome de esquerda. Então a direita, né? E direita passou a significar conservadorismo e liberdade. Então a esquerda está sempre se voltando mais para igualdade, mudança, e a direita mais para conservadorismo, né? O presidente de vocês, inclusive, ele fala que, por isso que ele fala que é de direita e a favor da família tradicional. Teve trocentas mulheres, mas ele é da família tradicional. É assim mesmo. Família tradicional, né? 3 mulheres no passado, ele é da família tradicional. Mas é isso aí. Vamos escrever um pouquinho? Não sei se enjoam da minha voz.